Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme Pegada Nerd e hoje estou aqui para mais um vídeo no qual eu irei comentar sobre o anime Bleach. Mais especificamente sobre os dois últimos episódios. Eu ia falar o último, mas na verdade foram dois que saíram juntos. E já quero falar aqui com vocês assim rapidinho. Primeiramente, agradecer a todos que participaram aqui do canal ativamente, seja comentando ou simplesmente assistindo os vídeos. Aqueles que se inscreveram principalmente porque o canal deu uma crescida legal, tá divertido fazer os vídeos aqui, e eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu tô trazendo. Mais do que nunca, eu espero continuar sempre melhorando, trazendo vídeos mais interessantes, e 2022 está acabando, hoje penúltimo dia do ano, e eu espero que vocês tenham tido um ótimo ano e que 2023 seja ainda melhor. E que estejam aqui comigo em 2023. Pedir também para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar nas redes sociais. Deixa um like também no vídeo se vocês gostarem. Se não gostarem, deixa um dislike também. O YouTube gosta de interação. Então, vamos parar de enrolação e vamos falar sobre esses dois últimos episódios de Bleach, que foi, como diz na thumb, um excelente final. A gente vê o Ishin conversando com o Capitão Yamamoto lá, né, diante dos outros capitães. O Ishin tá lá tomando um esporro, porque foi pra Karakura, né, sem ordem, foi por conta própria. E ao mesmo tempo sendo elogiado porque a ida dele pra lá resolveu o problema, né, solucionou rapidamente antes que mais pessoas acabassem morrendo. E a gente vê que tanto o Masaki quanto o Ishin passaram seus próximos dias simplesmente pensando um no outro. Ou seja, eles se apaixonaram loucamente, assim, apenas um encontro onde ele foi salvo por ela. E isso dá uma pequena quebra de expectativa, né? Porque normalmente a gente vê a garota sendo salva. E um dia, Masaki voltando da escola com as suas amigas, conversando, ela começa a sentir algo estranho e meio que cambaleia, assim, prestes a desmaiar. E se choca com uma pessoa que estava vindo em direção a ela. Ela se desculpa, a pessoa fala, não, eu peço desculpa, tudo bem, não sei o que. E ela segue caminho, a pessoa também. Só que essa pessoa, quando passa pelo massacre, sente que tem algo estranho com ela e se vira. E a gente vê que era o Urahara que encontrou com ela ali. Chegando em casa, o Masaki toma um belo de um esporro da mãe do Ryu, porque tá chegando tarde. Não, claro que não. É porque a Katagiri entregou que ela lutou contra um Hollow e foi mordida. Porque a Katagiri tá preocupada, incrivelmente. Tipo, o Ryu vai conversar com ela, né? Brigar com ela por causa de ter entregado, sendo que ele falou que nada tinha acontecido. Aí Katagiri ainda fala, não, ela foi mordida por um rolo, ela precisa ser vista pelo seu pai, que ele sabe o que vai fazer, como que vai curar ela e tal, porque sabe que o rolo é perigoso pros Quincy's. Ela sabe disso, parece que o Ryu não tem ciência disso, né? Aí beleza, tá lá a mãe da Masaki, do Ryu metendo fumo na Masaki, e a menina desmaia, cai no chão, o Ryu já pula, pega ela, e quando vê, tem um buraco rolo surgindo no peito dela. Ele foge dali, da casa. Não sei se ele estava indo procurar o pai dele, que não estava em casa. E a gente vê que a mãe dele, que tinha ido até a porta gritar para ele não ir, não sei o que, para ele voltar, que era perigoso, tem uma ferida estranha na perna, assim, bem cabulosa. Que provavelmente, porque eu não lembro disso ser falado no mangá, aquilo foi decorrente de um ataque de rolo que ela foi salva pelo pai dele, pelo marido dela, no caso. E que, como a Katagiri disse, ele consegue salvar a pessoa que foi mordida pelo rolo. Então ela deve ter sido mordida. Aí o Ryu tá indo e um rolo aparece para atacar ele, mas esse rolo rapidamente é eliminado pelo Ishin que apareceu ali. Aí eles conversam e tal, e o Ryu briga, fala que é culpa do Ishin, aquilo e tal, e de repente aparece uma pessoa, assim, porque eles estão tudo voando, aparece uma pessoa lá, e a gente vê que é o Urahara. A Urahara fala, ó, essa menina tá passando por um processo chamado rolificação e ela vai morrer. Se vocês não vier comigo. Eu posso salvar ela, só que
precisar que vocês venham. Aí leva tudo, explica que no processo de rolificação, a alma do Hollow e da pessoa que está sendo rolificada são fundidas. Caso, como ela é um Quincy, ela tem que, para poder parar esse processo, precisa de algo equivalente oposto. Como ela é um Quincy que está passando por uma rolificação, precisa de duas, vamos dizer assim, duas raças diferentes de Quincy e Hollow, que no caso seriam Shinigami e humano. Mas como é que vai fazer isso? O Urahara preparou um Gigai, que é aquele corpinho que os Shinigamis usam, especial, para poder o Ishin entrar dentro dele, que ele já estava preparado, não foi para o Ishin, mas veio a calhar no momento. E então aquele corpo se tornar um corpo humano barra Shinigami, que vai ser o oposto a um Hollow Quincy. Então a Masaki está sendo engolida, né, a alma dela pelo Hollow que está dentro dela, e o Ishin aparece dentro do corpo dela, da mente dela, vamos dizer assim, para salvar ela. Aí ele vai, desfere um Getsuga Tensho, impede o Hollow de atacar ela e tal. E com isso o Ishin acaba perdendo todos os poderes Shinigami dele, porque o poder Shinigami dele foi usado para selar o Hollow dentro da Masaki. O Ryu volta para casa, cabisbaixo, triste. Kataguiri encontra com ele em meio à chuva. Eles conversam e tal. E a gente vê que começa a surgir uma ponta de romance ali entre eles. Talvez a Kataguiri sempre tenha gostado dele, né? Como a gente vê pelo flashbackzinho. Ela fala que ela tá naquela casa para servir ele. E então vem um flashback do Ishin com a Masaki. E cara, é muito maneiro esse flashback, porque eu não lembro de ter ele no mangá. E dando uma pesquisada rápida, eu vi que isso faz parte de uma novel. A novel da Hulk, ela nem sabia que existia essa novel. Eu sei que tem uma novel do Hisagi, que é outro ponto que eu vou falar mais na frente. Então a gente vê o Ishin e a Masaki se conhecendo cada dia mais, e eles vão se aproximando, e como ele mesmo diz, quando conversa com o Ichigo, assim ele nasceu. Aí ele vai explicar pro Ichigo toda a relação da morte da Masaki pro Gran Fisher, né, que era um Hollow que era assim, bem fraco até. Então ele fala que ela não morreria definitivamente numa luta contra o Gran Fisher, porque ela era muito forte por ser uma Quincy pura e tal. Só que no momento que ela foi usar os poderes dela, os poderes foram desaparecendo, sumiram, foram roubados. E isso tem a ver com a volta do Rei Quincy. Quando o Rei Quincy voltou, ele roubou o poder de todos os Quincy's, fazendo um processo lá que tem um nome alemão muito bizarro que eu não vou saber falar, onde ele faz a escolha, a seleção dos Quincy's que merecem ou não ter poder. Com isso, a mãe do Uryu, a Kataguiri, acaba morrendo, e a Masaki perde os poderes e é morta pelo Gran Fisher. A mãe do Uryu, né, a Kataguiri, acaba morrendo porque ela não era uma Quincy pura, então ela era mais fraca e a remoção dos poderes, retirada dos poderes, foi o suficiente para matar ela. E o Ichigo questiona, né, por que isso está acontecendo, ele consegue remover os poderes. Aí o pai dele continua explicando, não, como ele é o pai dos Quincy's, todos os Quincy's surgiram dele, o sangue dele corre na veia deles. Então os poderes deles são compartilhados com ele. Nisso o Ichigo se assusta e lembra das últimas palavras de Urabarra para ele quando acabou a invasão do Sereitei, né? Que ele lembra do Urabarra falando com ele, meu filho nascido na escuridão. Então as coisas na mente do Ichigo se clareiam e ele entende que ele é um Quincy porque ele tem os poderes de Quincy por causa do Urabarra. Finalmente as coisas começaram a fazer sentido na cabeça do menino. Bebe água aqui. Aí ele sai e fala assim, não, vou voltar. E no momento exato, Mera aparece, pega ele e leva de volta ela pro buraco das Asuashi. Nisso o Ichigo se vira para elas, começa a caminhar e elas vão ajoelhando uma após a outra na frente dele,
Até que ele chega de frente pra uma que estava lá no fundo, isolada. Ele estende a mão pra ela, ela segura a mão dele. Então a camada escura, a camada preta, vamos dizer, a tinta que estava cobrindo o corpo dela se desfaz e ela fica branca. E a gente vê que é o Hollow que tá ali, a cara do Hollow naquela Swash. Aí o Emi fala, ah, beleza, vamos lá que eu vou forjar sua Zanpakutou, sua Bankai, porque agora você consegue. Então a gente vê, já no episódio 12, os capitães que perderam os bancais, pelo menos os que estão bem, né, porque o Byakuya tá todo quebrado, coitado. Mas tá todo mundo lá treinando. O Hitsugai foi treinar com a espada porque ele ficou aperfeiçoando a Bankai e ele perdeu ela agora, então ele precisa aprender a lutar melhor. A Soifong tá treinando no pico de uma montanha, coisa, sei lá, bem ninja mesmo, vamos dizer assim. Não sei, não sou ninja, mas é bem clássico de shonen, né, porradaria. O cachorrão, o Komamura, ele foi até o ancião da raça dele, poder do clã dele, né? Pra poder pedir pra liberar, ensinar a técnica especial lá e tal. E o cachorro fica contra isso. E a gente vê o capitão, que tem um 69 na cara, que não vou lembrar o nome dele, conversando com o o Isagi e falando pro Isagi que ele vai ter que dominar a Bankai dele. E isso é o que eu falei que é interessante, que tem relação com a Bankai não, como chama? A novel do Hisagi. Na novel ele usa a Bankai dele, então pode ser que vejamos a Bankai do Hisagi aqui. É uma Bankai muito complicada, bem tensa assim, porque ele pode acabar morrendo usando ela, mas é uma parada muito legal que eu espero ver animado. E vai ser um acréscimo e tanto pra animação. Akon volta pro laboratório procurando o Mayura, o Kratsushi Mayura. Então ele volta, vai e fala assim, não, cadê ele? Tá trancado no laboratório? Não, na sala dele, eu vou investigar, vou usar aquela câmera secreta que eu coloquei lá. Então o Akon, né, olhando lá a câmera de segurança que ele colocou, vê que o Mayura tá fazendo alguma coisa estranha e não entende direito o que o Mayura tá fazendo. Enquanto isso, o Komamura, que tá conversando com o ancião, tá sendo ameaçado, porque o ancião falou, eu vou te matar aqui agora. E eles aparentemente vão sair na porrada. Aí vem a parte importante desse segundo episódio final. Parte assim, mais relevante. Que é a forja da espada do Ichigo, da nova Zanpakutou, da nova Bankai dele. Então, no Nemia, o Nemia já vai e fala assim, ó, agora a gente vai forjar a sua espada aqui, porque prepare-se para então despedir das Zangetsu, porque você nunca mais vai encontrar com ela. Pode dizer adeus pra ela. Então chega as guarda-costas do Nemia, elas chegam socando ele, pisando, e a gente vê elas tudo montuado em cima dele, como se estivesse batendo nele. Aí a gente vê a cara do Ichigo e da Swash dele, tipo assim, caraca, o que tá rolando aqui, gente? Esse cara é maluco. Aí ele começa a forja. Cada uma vai fazer uma coisa, uma faz uma chaminé, a outra vai e prepara o fogo, no caso a Mera, né? A gente agora faz sentido, ela chama Mera, né? E ela acende a fornalha, aí vem uma outra, arranca o dente, faz um martelo e tal. E o Nemia vai e fala assim, não, vamos começar agora a forjar a sua Zanpakutou. Aí tem uma que tá segurando a Swash lá pra poder ser martelada, no caso o metal da Swash, né? Com os cabelos dentro do fogo. Ela deve ser resistente a fogo, né? O cabelo dela. E ele descendo o martelo lá. Aí ele vira, conversando com o Ichigo, assim, não, deixa eu explicar uma coisa que talvez você ainda não entendeu. Parece meio devagar. O rolo dentro de você é o seu verdadeiro poder. Ele é a sua Zanpakutou. Eu vou martelar ele. A sua tem a cara do rolo, porque ela é o seu poder. E transformar na sua Zanpakutou. Talvez você não tenha entendido. A sua verdadeira Zanpakutou é o rolo. Aí a gente vai ver o Ichigo entrando naquele espaço dentro da mente dele, aquela cidade que tem lá.
ele conversando com o Zangetsu de novo e tal. Aí o Zangetsu começa a falar que ele é a fonte do poder Quincy do Ichigo, que ele mas também que ele não é o Yurrabarra, como o Ichigo questiona ele. Fala que ele nunca quis que o Ichigo se tornasse um Shinigami, porque se ele se tornasse Shinigami, ele ia acabar envolvendo em lutas e se ferir e tal. E ele vai demonstrando que com o tempo ele foi pegando afeição pelo Ichigo cada vez mais. Não foi somente para suprimir o poder dele. Ele só não queria que o Ichigo se ferisse. E sempre que o Ichigo ficava muito ferrado, muito ferido, vamos dizer assim, quem salvava ele era o Hollow. O poder Shinigami dele que escapava e salvava ele. E, bem, o Yurrabarra falou que ele ficou tentando suprimir o poder do Ichigo por causa disso. E se tornou a fonte do poder dele, mas que não funcionou. O Yurrabarra não, né? O Zangetsu. E ele puxa uma espada lá e começa a se desfazer. E vai explicando pro Ichigo que aquele é o verdadeiro poder dele, que ele deve pegar o poder dele, que ele não vai mais suprimir ele, porque até o momento ele só conseguiu usar uma pequena fração do poder dele, e que agora ele vai poder usar tudo. Então o Ichigo vai, pega a espada que estava de frente para ele e tal, e ele vai pulando de prédio em prédio, ele, como eu disse, é uma cidade, né? Apesar de que nesse momento ela está submersa. E aí vai falando, não, Zangetsu, você e ele, porque o Hollow no caso, são parte dele. E a gente vê o Ichigo enfiando a mão dentro da fornalha pra pegar a espada. E o Neymar fala assim, então Ichigo, vai lá, puxa ela. Essa é a sua verdadeira Zanpakutou. E no que ele arranca a Zanpakutou, a gente vê pelo lado de fora da fornalha lá, né, da forja, aquele oceano se agitando e então evaporando por completo, ao ponto de que as guarda-costas do Nemia se assustam. E a gente vê o Ichigo segurando duas Zanpakutous nesse momento. As próprias guarda-costas do Nemia que haviam se assustado com o mar evaporar, elas falam, uai, duas Zanpakutous? Aí o Nemia fala assim, ambas eram reais. Tanto seu poder Quincy quanto seu poder Shinigami eram suas Zanpakutous. Então a gente vê um foco nas espadas de novo e elas uma a uma vão se desfazendo. A menor, ela se desfaz numa energia branca, muito semelhante ao poder dos Quincy's, e a outra uma energia vermelha, laranja, que se a gente for pensar, como a outra lembra o poder Quincy, essa deve ser o poder Shinigami /Hollow do Ichigo. Então a gente vê que como ela é maior, talvez o poder Shinigami dele seja realmente maior, como o Zangetsu e o Yurrabarra lá não falou para ele. Então a gente vê o brilho laranja e o branco se misturando e formando uma aura, brilhos amarelinhos lá. E a aura do Zangetsu e do Hollow sobre o Ichigo. E o Ichigo falando que vai usar o poder dele em vez do poder do Zangetsu lá e tal. Então a gente pode, nesse ponto, como as espadas sumiram, a gente pode pensar assim, as espadas não sumiram. Aquilo era a Bankai que foi forjada, ou seja, quando o Ichigo pegar o espadão que ele sempre usou e gritar Bankai agora, em vez de ele ter uma espada, ele vai ter duas. Foi só isso que aconteceu. Ele desativou a Bankai. Finalmente o menino desativou a Bankai, porque durante todo o processo ali no palácio, ele tava com a roupa de Bankai dele, então ele tava de Bankai o tempo todo. É porque talvez o pessoal que é mais novo ou que tem muito tempo que assistiu não deve lembrar. O Ichigo, quando usa Bankai, a roupa dele muda, porque a Bankai dele não é somente um poder que explode tudo, é um traje que cobre ele inteiro e fortalece os atributos físicos dele mesmo. Basicamente é isso que a Bankai dele faz. Por isso que ele é mais veloz, a espada fica mais fina para ser mais veloz, a roupa muda para poder dar mais mobilidade. É tudo isso que rola com a Bankai dele. E como ele desativou, ele voltou à forma base de Shinigami dele, vamos dizer assim. E no finalzinho do episódio, após a música de encerramento, se eu não me engano, a gente vê o Yurrabarra conversando com aquele cara que é o primeiro
mais próximo dele, assim, que tem um nome muito esquisito. Esses nomes alemão são muito difíceis. E ele fala com ele, você trouxe? Tá aí o assunto que a gente tem pra tratar? Ele, tá aqui. Aí eu e o Rabar fala assim, bem-vindo, Ishida Uryu, vamos lutar junto, você vai lutar ao meu lado e tal, meu filho, como ele chama todo o Quincy, né? E a gente vê o Uryu com a roupa dos Quincy's do Yurrabarra. Não, porque tipo, não é a roupa que o Uryu sempre usou. E assim finaliza o anime de uma forma muito foda, porque, caraca, a cena do Ichigo com as Zanpakutos dele ficou foda pra caramba. E agora a gente vê que todo anime tem o Sasuke que merece mesmo, né? Não é à toa até que o dublador é o mesmo. O Uryu passou pro outro lado. E então, galera, esse foi o resumo dessa nova temporada de Bleach que se encerrou. Ela volta em junho ou julho? É em junho de 2023. O anime volta. E eu acho muito bom demorar esses 6 meses para poder ter uma nova temporada, porque dá tempo de produzir bem os episódios. Ou seja, em vez de uma semana para fazer cada episódio, eles vão ter 2. Porque se forem 12 episódios, talvez 13, aí dá um pouquinho menos, né? Mas o tempo de produção tá maior do que costuma ser. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero ter vocês aqui comigo em 2023. Um ótimo ano novo para vocês. E aqui do lado, 2 vídeos para vocês continuarem assistindo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima.